fazer neste vídeo hoje é muito simples. Vamos supor que eu vou receber 10.000 euros, vai-me cair 10.000 euros na conta, seja do que for, um projeto, uma herança, não interessa. Vamos perceber hoje também como é que eu iria investir esses 10.000 euros. Por exemplo, uma plataforma como a Launch iria fazer parte desta minha gestão destes 10.000 euros, porque a Launch tem uma coisa interessante que é, pode começar a investir com 10 euros, ou seja, um valor muito baixo, para um valor de entrada muito bom para quem quer começar a investir, e tens então também a possibilidade de ter um potencial de rentabilidade nesta plataforma 10 a 15% ao ano. Se tu acompanhas aqui o canal, certamente já viste eu a falar da Launch, mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Aqui vou mostrar-te onde é que isto se encaixa numa estratégia total, em vez de falarmos apenas de uma plataforma isolada. E digo-te já desde o início que isto não é um vídeo para te dizer onde é que tu deves ou não colocar o teu dinheiro, é o que eu faria com esses 10.000 euros, é para te sim mostrar uma lógica, uma estratégia por trás da decisão que eu poderia tomar. Antes de começar, duas notas rápidas. A primeira é que este vídeo é educativo e não tem como objetivo fazer qualquer tipo de recomendação de investimentos. Eu vou partilhar sim contigo como é que eu penso, como é que eu organizaria então a distribuição destes 10.000 euros, mas tu és sempre o responsável por tomar a decisão em relação ao teu dinheiro. A segunda é que quando falamos em investir, para mim, há uma ordem clara de como fazer as coisas. A primeira é sair das dívidas de consumo caras, ou seja, cartões de crédito, créditos pessoais absurdos. Também, se precisares de ajuda neste sentido, também vais ter aqui na descrição um link para o e-book gratuito sobre descomplicar as dívidas. Portanto, já sabes que tens aqui uma boa ajuda para começares já com este primeiro passo. Depois, o segundo passo é construir um fundo de emergência, e esse fundo de emergência convém ter 3 a 6 meses, no mínimo, das tuas despesas básicas. E só depois sim faz sentido então tu começares a falar de produtos com maior risco e também, à partida, com maior retorno. Se saltas estes passos, isto não vai ser um investimento, vai ser apenas um jogo. Então, vamos lá distribuir estes 10.000 euros. Normalmente a primeira pergunta que se faz, ou por exemplo, que me fazem quando falam em tenho uma quantia boa para dividir, para investir, pronto, está ali parado, o que é que eu faço com ele? E a pergunta que eu normalmente faço a seguir é sempre, onde é que tu estás em termos financeiros? Se eu tivesse dívidas caras, no caso, uma parte desses 10.000 euros certamente seria então para abater nessas dívidas, tentar liquidar o máximo possível, ou totalmente, e ficar sem nada, mas pelo menos não estaria a pagar mais, não estaria a pagar juros, que sinceramente não pode não fazer muito sentido já estar a sufocar-nos em termos de orçamento. Mas se não tivesse dívidas e também não tivesse um fundo de emergência, grande parte desse valor, ou também na sua totalidade, iria então para esse fundo de emergência, reforçá-lo, estruturá-lo, criá-lo, se for o caso, numa conta à ordem ou poupança simples, mas sempre com liquidez. E só depois sim, caso estes dois pontos estivessem salvaguardados, eu iria então passar a dividir esse dinheiro em termos de investimentos da seguinte forma. Uma parte seria para investir em coisas mais estáveis e diversificadas, tipo ETFs, PPRs e coisas desse género. Uma parte mais pequena, imagina, 5, 10%, já iria para coisas mais arrojadas, com potencial e rentabilidades muito maiores, mas também com mais risco. E é nesta parte mais arrojada que entram as plataformas como a Launch. Vamos então agora falar sobre esta fatia aqui mais arrojada dos 10.000 euros deste investimento. Imagina que dentro destes 10.000 euros tu decides que 500 ou 1.000 euros são para explorar este tipo de coisas, ou seja, maior potencial de retorno, maior risco, dinheiro que não precisas, atenção, porque isto é muito importante, de levantar se houver oscilações. Ou seja, tens de ter aqui também um plano a longo prazo e saberes que muitas das vezes neste tipo de plataformas, como a Launch, não podes logo levantar o teu dinheiro, ok? Portanto, é preciso ter isso em consideração, que a longo prazo podes ficar com esse dinheiro retido na plataforma, porque a maturação ainda não está completa, ok? E uma dessas formas de fazer é através destas plataformas de investimento. Tu investes em empréstimos, tu compras empréstimos, ou aliás, tu compras cotas de empréstimos e depois vais receber a cota parte disso também em resultados. Portanto, se tu também já acompanhas aqui o canal há algum tempo e já viste aqui vídeos sobre a Launch, sabes que já falei desta plataforma, não é a primeira vez. Mas caso seja então a primeira vez que tu estás a ouvir falar sobre a Launch aqui no canal, é uma plataforma europeia onde tu podes investir a partir de 10 euros, ou seja, é um valor de entrada bastante acessível, em crédito ao consumidor. Em vez de estares a comprar ações na bolsa, estás simplesmente a emprestar dinheiro a outras pessoas, ou seja, através de entidades, e depois esse dinheiro que tu estás a emprestar vai-te retornar juros. Duas coisas muito atrativas na Launch são o bilhete de entrada, ou seja, os 10 euros de entrada, que é um valor substancialmente baixo e que qualquer pessoa tem de parte para conseguir investir então na plataforma e dar aqui o pontapé de saída. Depois também tem aqui rentabilidades
expressivas e também muito atrativas, com potencial na ordem dos 10 a 15% ao ano. E depois também tens a opção de investir manualmente ou também a partir do auto-invest. Também já falei aqui sobre o auto-invest em outros vídeos no canal, portanto, há 2 vídeos atrás também falei sobre isso. Portanto, é uma forma automática em que a plataforma vai distribuir, consoante os critérios que tu lá colocares, então o dinheiro que tu vais depositando na plataforma. Também tem uma componente de buyback, que significa que se o empréstimo se atrasar mais do que um determinado número de dias, o parceiro que originou esse empréstimo vai comprometer-se a recomprá-lo, devolvendo então o capital para ti e os juros em atraso. Atenção, porque isto não transforma o investimento em algo sem risco, mas é sim uma camada extra de segurança para um produto que está assim pensado. Agora deixa-me falar-te aqui de uma coisa também muito clara e muito importante, que é, sempre que falamos em rentabilidade na ordem dos 10, 12, 15% ao ano, nós estamos a falar de produtos que têm garantia de retorno, ok? Portanto, investir incorre sempre em risco e um depósito que tu faças pode não estar assegurado. Portanto, há sempre risco real de tu perderes o capital que estás a investir, parcial ou totalmente. Portanto, isto seja em qualquer tipo de investimento, não é uma coisa exclusiva da Lounge, mas é preciso ter isso em consideração e preciso também de conhecer muito bem o teu perfil de investidor. Por isso é que eu digo, para mim faz sentido ver plataformas como a Lounge como uma parte pequena e mais arrojada da minha carteira para quem já tem algumas bases e tem algum estômago também para aguentar estas questões do risco. Pode sim ser uma boa opção em termos de longo prazo ou curto prazo também, mas se estás à procura de algo 100% garantido, isto não é provavelmente o melhor produto para ti. Deixa-me dar-te aqui um exemplo simples da forma como é que eu alocaria então estes valores. Imagina que então decides investir estes 10 mil euros de forma mais estruturada, portanto 6 mil vão para complementar o teu fundo de emergência, 3 mil vão para investimentos mais estáveis e diversificados, como ETFs, como a gente falou há pouco, 1000 euros ficaria então para alocar nesta zona mais arrojada de maior risco. Dentro destes 1000 euros, poderias, por exemplo, usar a Lounge para fazer então este investimento e dividir em pequenos blocos, 5, 20, 30, 50, 100 euros por empréstimo e construir então assim uma carteira espelhada àquilo que é vários empréstimos e vais diversificando também os empréstimos dentro da Lounge. Se eu tivesse que começar hoje numa plataforma como a Lounge, eu começaria desta forma em termos pessoais, ok? Portanto, não é recomendação de investimentos, é como eu faria para o meu conforto, ok? Pois cada um terá o seu conforto. Começava com um valor mais pequeno, ou seja, até poderia começar com o valor de 10 euros para ir também explorando a plataforma, entender como é que ela funciona. Dava tempo para eu também perceber como é que funciona os pagamentos, os atrasos e também o buyback. Portanto, dava aqui uma margem temporal para que algumas coisas também pudessem possivelmente acontecer. Podes investir o resto da vida na Lounge e nunca tens problema nenhum e não tens nenhum buyback. E depois é sempre admitir que isto pode ser um dinheiro mais picante, ok? Aquele que pode trabalhar mais por ti, é um facto, por causa das rentabilidades que a Lounge pode oferecer, mas também que pode oscilar perante um risco, dado também a rentabilidade que tu tens. É muito diferente de pagares nos 10 mil euros e colocares tudo numa plataforma e esperar que as coisas simplesmente aconteçam e corram todas bem. Resumindo, se eu hoje então tivesse 10 mil euros para começar a investir ou o que seja, eu pensava nas etapas, mas não olhava para as modinhas que existem, ok? Portanto, primeiro tudo, dívidas e fundo de emergência, isso é essencial. Depois construir uma base sólida de investimentos que são estáveis, ok? E depois então, sim, começava então a olhar para uma parte mais pequena para produtos mais arrojados, que têm maior risco, onde entram então plataformas como a Lounge. Portanto, isso tu sentes que já tens estas bases todas arrumadas, está tudo pronto, dívidas pagas, fundo de emergência, também já alguns investimentos mais estáveis. Então sim, podes criar uma conta na Lounge, experimentas, tens aqui então o link em baixo também na descrição, podes aproveitar para te inscrever na plataforma. E se por outro lado ainda estás aqui numa fase inicial de organizar a tua casa, né? Portanto, ainda tens muitas coisas para resolver em termos de orçamento, dívidas e fundos de emergência, o teu próximo passo não é a Lounge, certamente, é sim o domínio do básico. E para isso também tens aqui na descrição o recurso gratuito para te ajudar a, pelo menos, a descomplicar as tuas dívidas e a perceber como é que as coisas funcionam em termos de dívida, como é que as podes pagar, num conceito básico, mas que eu acho que já é uma grande ajuda para quem tem esta dificuldade, ok? Portanto, link para a Lounge está aqui em baixo, link para o e-book também, e espero que consigas alcançar tudo o que tu quiseste este ano de 2025 e que o ano 2026 seja ainda melhor. Estaremos por aqui, estarei aqui também para te ajudar, portanto, qualquer coisa, encontramos no próximo vídeo. Foi.